Bom dia, Marcela. Bom dia. A gente quer saber, inicialmente, qual foi assim, a tua formação, né? O que foi que você estudou, como você teve contato com vídeo, como foi esse caminho, assim? Beleza. Bom, na verdade eu me formei em design, né? Minha formação acadêmica é em design. E uma das grandes preocupações minhas durante o curso era qual seria o meu trabalho de conclusão de curso e também porque eu sempre tive envolvida com a dança, desde que eu entrei na faculdade e estava meio que me perdendo no curso por esse meu envolvimento com a dança e com pesquisa em dança. Aí teve uma época que eu cheguei até a trancar a faculdade e tudo mais, porque eu não sabia mais o que eu ia fazer, porque eu estava muito preocupada mais em estudar dança propriamente do que terminar o meu curso de design, né? Aí, né, nesse período, eu fui fazer uma oficina no Festival de Inverno de Garanhuns com o Raimundo Branco, de dança contemporânea. E minha mãe, ela, apesar de ser médica, ela sempre teve um interesse muito grande por comunicação. E nesse mesmo período, no Festival de Inverno, estava tendo uma oficina com o Oscar Malta, de videoarte. Só que ela achava que ia ser uma oficina de comunicação, de como se relacionar com a câmera, não achava que ia ser uma coisa a respeito de videoarte. Nem eu, nem ela sabíamos o que era, né? Aí, no desenrolar da coisa, dentro da oficina de Oscar, eles chegaram à conclusão de que queriam fazer um videodança, né? Ele chegou a explicar como seria o processo e tal. E o grupo dela resolveu fazer sobre videodança. E o pessoal saiu para coletar imagens de quem estava fazendo oficinas de dança e chegaram para ela não participou dessa coleta, chegaram para ela com um monte de imagens minhas. Aí casou, né? Disse, não, aí o Oscar decidiu fazer alguma coisa sobre biografia relacionada com mãe e filha e tal. E eu até então não tinha tido nenhum contato com videodança, não sabia nem o que era. Aí desse primeiro contato foi que eu comecei a conversar com o Oscar, né, e disse da minha inquietação, que eu não sabia se eu realmente tinha que terminar o curso de design e tal. Ele, por que tu não faz o entrelace das duas coisas? Eu, como assim? Aí ele me apresentou um grupo, na verdade via web, né, porque eles têm um trabalho em web que se chama Companhia Mulherat, acho que o nome em francês é assim, mas eu chamo de Cia Mulheres. Eles têm um trabalho com web design, videodança e grafismos. E um desses trabalhos é Miniatures, que eram 100 micrometragens de videodanças e que trabalhavam muito grafismos e animações com o corpo em cena dançando, né. Aí a partir daí eu disse, pronto, casou. Acho que é esse o viés que talvez me ajude, não só para eu me encontrar dentro do curso, mas também para eu me relacionar com a dança dentro do meio acadêmico, né, que eu estava. Aí foi a partir daí o meu primeiro contato e desde então a minha projeção é continuar, como é que se diz? Fazendo mesmo videodança mesmo. Mas tu tem algum contato já com a edição e como fazer, como Sim. colocar Não, isso aí eu nos fui vídeos? atrás justamente para terminar fazer o projeto de conclusão de curso. A minha ideia era fazer realmente um videodança, não era só analisar essas videodanças que eu falei dessa companhia, mas fazer uma videodança. Aí para fazer isso, eu fui atrás do curso, aí fui fazer um curso de After Effects, que trabalha edição de vídeo, e eu podia também inserir as animações que eu fizesse junto com o corpo dançado. E aí foi isso, eu também me utilizei dos recursos da universidade, que como era um trabalho de conclusão de curso, então eu pude utilizar do departamento de rádio e TV, então tive um aporte na época para poder fazer isso aí. Mas aí foi por esse caminho que eu comecei. Certo. E assim, depois que tu começou a produzir, né? Como mudou alguma coisa no teu entendimento de videodança? O que é que tu entende por videodança? Tu olha para as obras assim e fala, É videodança? difícil, é difícil só, porque, assim, justamente por conta do trabalho de conclusão, eu tive que fazer o referencial teórico e tudo mais e estudar. E a grande dificuldade foi dizer, bom, eu tenho que dizer o que é videodança. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Porque tinham várias leituras, né? Tem gente que concebe videodança sem o corpo do bailarino propriamente, sem o corpo de um intérprete, só com objetos. Tem pessoas que, não sei, tem vários teóricos que trabalham a videodança de diversas formas, né? E aí eu tinha que fechar num aporte específico pro trabalho em si. Aí eu resolvi fechar na história de que tinha que ter no trabalho especificamente, apesar de eu conceber as outras concepções a respeito de videodança, a presença do bailarino intérprete, né? E essa preocupação do equilíbrio entre a linguagem da dança e a linguagem do vídeo, sem nenhum sobrepor o outro. Mas aí foi uma dificuldade essa história, mas eu acho que o trabalho ajudou a eu ter uma leitura. E hoje,
depois de ter visto festivais e tudo mais, meio que se amplia cada vez mais, né? E as fronteiras ficam muito tênues, assim, com outras linguagens. Quando eu penso, né, no que seria videodança. E além dessa companhia francesa que tu já citasse, tu tivesse alguma outra referência assim em relação à videodança que foi marcante, né? Alguma referência artística ou de companhia, enfim. Bom, na verdade o próprio trabalho de Oscar, né, foi os primeiros videodanças que eu comecei a ver daqui. E também, como eu faço parte do Arte Folia, o Arte Folia tem um trabalho também de videodança, apesar de ele ser utilizado num cenário de espetáculo mesmo, ele está sendo utilizado como recurso para o espetáculo, mas ele tem um videodança que acredito que tenha sido o primeiro videodança em frevo, não tenho certeza. E esse tipo de abordagem, né, da dança popular junto com a videodança também foi um aporte para mim, assim. Eu acho que o trabalho do Arte Folia, o de Oscar, o dessa companhia, e tem uma companhia também que eu acho bastante legal, apesar de o meu trabalho não estar muito associado a ela, mas que eu sou fãzona, assim, que é a DV8. Eu acho muito bacana o trabalho deles, mas assim, são as minhas principais referências seriam essas mesmo. Certo. Tu começou a produzir videodança quando? Foi em 2008, 2009. Certo. E aí continuar produzindo até agora. Mas meio pausadamente, né, com a história de estar trabalhando com dança e também no meio acadêmico, mas continuo produzindo. Tu já dançava antes, então? Já. Tu dançava no Arte Folia, era? Não. Na verdade, eu comecei quando eu morava em Garanhuns. Aí comecei a dançar aqui com um balé popular. Comecei a fazer aula lá, eu participei do Brasílica um tempo. Aí passei uns 6 meses no Brasílica, aí saí do Brasílica por conta da faculdade, aí voltei de novo, aí comecei a fazer escola de frevo, aí fui para a Criarte, aí depois da Criarte passei um tempo no Rio, porque teve uma seleção para fazer um show turístico lá, mas com danças folclóricas, com Jaime Arusha. Aí passei um ano lá e quando eu voltei, aí eu voltei para o Arte Folia. Aí tô até hoje lá. E é isso, assim. Foi por isso que tu trancou a faculdade, foi embora. Também, fui. Tava muito confusa, assim, de como seria. Foi no mesmo período, na verdade, esse encontro no Festival de Inverno com o Oscar, com o Branco e tudo mais, com videodança, e logo em seguida eu fui pro Rio. E aí eu fiquei, e agora, como é que vai ser e tal, e eu terminei indo para esse link. Voltei para terminar a faculdade e fui para esse viés da videodança. Certo. E aí, assim, desde quando tu começou a produzir, quando teve esse primeiro contato, como é que tu observa o contexto de produção de videodança aqui em Recife, né? Em relação aos artistas, à política, enfim, ao espaço que tem na cidade? Massa. Na verdade, eu vejo que, não sei, pelo menos da época que eu peguei, teve bastante espaço, principalmente para colocar os trabalhos e expor. Exemplos, o próprio FIG, eu terminei conhecendo a videodança através de um festival de inverno, né? Porque não fui eu que fui atrás, eu participei de um evento que terminou me apresentando uma nova linguagem, né? Dança em Foco também, no caso, não é aqui, mas eu acho que me ajudou bastante. Eu participei do Dança em Foco de 2010, depois coloquei o trabalho, resultado da videodança em 2011. Ajudou bastante, principalmente as publicações que eles fazem, né, a respeito do conceitos teóricos e tal. Eu me baseei muito neles para poder fazer o meu trabalho. O Playhack, que Oscar Malta organiza também, o Interseções, que Roberta também está fazendo, eu acho que está abrindo muito espaço para videodança e para a interface do vídeo em si, né, e outras diversas discussões. Eu acho que tem muito espaço assim agora. E em relação às pessoas, tem a Etc., né, que está produzindo bastante. Oscar, como eu já falei, que eu acredito que continua produzindo. Breno César, que fez o trabalho com a Arte Folia, ele também faz o trabalho com a Etc., eu acredito com outras companhias. Maria Eduarda, que vocês falaram, aí fez parte do meu referencial também, né, dos primeiros videodanças aqui em Pernambuco. Eu acho que a produção tende a aumentar mesmo e assim, eu acho que é uma demanda. Leonel Bruno, que é um teórico, até fala que é uma demanda do mercado, né? Mas assim, eu acho que a tendência é as pessoas começarem a produzir mais, até porque é um veículo muito facilitador, né? De você tanto divulgar o seu trabalho enquanto companhia, como uma linguagem nova, né? Uma ferramenta nova que propõe estética nova. Massa.
Então agora a gente vai passar a falar um pouquinho, assim, especificamente, na verdade, sobre Frevo Labore e sobre Zero Hora. Tá? A gente pode começar por Frevo Labore, eu acho que já está no embalo, né? Então, assim, qual foi a ideia central da videodança, né? E como foi que ela surgiu? Se partiu de alguma coisa assim anterior ou não? Como foi esse processo de tive a ideia de Frevo Labore? Na verdade, eu sempre tive uma inquietação, primeiro com os nomes dos passos de frevo, as nomenclaturas, que são diversas em diferentes escolas, né, em diferentes locais. Você tem o martelo, o ferrolho e tal, e que está muito vinculada com a classe operária e tal, e que eu acho que está vinculada com a história do frevo. E eu sempre tive muita inquietação a respeito disso, de como essa classe operária estava aí permeando a história dessa manifestação, dessa dança. E eu parti por um lado que era meio que tentar vincular isso aí com o pensamento da época, que não necessariamente estaria vinculado, mas assim, a Revolução Russa, todo o contexto que estava acontecendo, né, no início aí do frevo, não que necessariamente esse pensamento tivesse imbuído nessas classes operárias, mas a estética do vídeo tem a ver com isso, tem a ver com as ferramentas que estão vinculadas com os passos, né, de frevo. E essa é a minha inquietação, né, de como essas classes elas estavam trabalhando a manifestação de uma forma a extravasar o seu cotidiano de trabalho, né, árduo no carnaval. Era basicamente essa a ideia inicial. E aí eu chamei um pessoal, algumas pessoas trabalhavam comigo na época no Arte Folia, algumas já não estão mais assim, mas o pessoal foi voluntariamente junto comigo, a gente foi lá gravar na Federal, no estúdio da Federal. E aí foi legal porque o estúdio tinha o chroma key que dava para eu retirar e trabalhar com as animações. E foi muito engraçado porque a gente, na verdade, nunca tinha acontecido isso. Pelo menos assim, a minha primeira experiência com videodança foi a origem, né? Que eu participei como bailarina e não como tá dirigindo ou tá sugerindo coisas, enfim. E dessa vez, como era um estúdio, tinha uma telinha que a galera se via dançando, né? E aí ficava aquela coisa assim, o estudo sendo feito na hora mesmo, tipo, o pessoal vendo aqui, meu braço tá saindo, não sei o que, vou mais pra cá. Eles mesmos estavam se dirigindo e ao mesmo tempo eu propus que eu teria que se utilizar algum espaço e como eles viam aqueles espaços que tinham o nome de ferramentas e explorassem da forma que eles achassem interessante, pensando nessa história da ferramenta de trabalho mesmo. Aí foi mais ou menos por aí a história. Certo. E assim, o fato de saber que o resultado ia vir em vídeo, ia vir também já cheio de grafismos e tal, ele influenciou na forma de criar? E como foi que influenciou? Foi uma das coisas também que fez parte do referencial, porque quando eu pesquisei essa companhia francesa, eu achei engraçado que um dos diretores lá falava assim, a gente não sabia o que vinha primeiro, se era o passo, a coreografia em si, ou se era o pensamento no grafismo. Tipo, eu vou pensar, vai ter um círculo que vai surgir aqui agora e aí você vai ter que fazer esse movimento para poder o círculo vir junto. E isso aconteceu também. Eu tinha uma ideia fixa na minha cabeça de que ia ter um martelo que ia puxar os meninos. Então, isso provocou uma determinada movimentação. E tiveram outras coisas que foram espontâneas na hora da gravação e que quando eu fui para a edição, que para mim a edição também é coreografar, para mim ficou muito claro isso, assim, que na hora da edição você também coreografa. Tiveram algumas imagens que ficaram muito bacanas. Eu disse, eita, poxa, aqui podia entrar uma sombrinha, não sei, ferindo uma tesoura cortando, alguma coisa. E aí foi um jogo mesmo entre essas duas relações. Tanto o pensamento do que veio do antes, né, dessa projeção, assim, eu quero colocar tal coisa, sei lá, um martelo, uma tesoura cortando, enfim. E isso influenciar no movimento deles. E eu pedi, eita, bora fazer alguma coisa mais ou menos que vocês imaginem, um martelo puxando vocês, alguma coisa do tipo. E ao mesmo tempo coisas que eles mesmos sugeriram e que depois quando eu fui editar eu disse, eita, dá pra encaixar esse grafismo, essa animação aqui, eu acho que tem tudo a ver, enfim. Aí foram essas duas nuances aí. E aí, assim, além dessa tua pesquisa que já estava voltada para o trabalho de conclusão de curso e tal, teve alguma outra pesquisa desenvolvida junto com eles ou não? Tu convidou, falou para eles a ideia e aí já foi? Não, teve uma pesquisa anterior, que inclusive a gente fez no espaço, através de Marina, que é uma colega minha do Arte Folia, a gente foi para a Fafiri, a gente sentou lá com todo mundo, conversou do que seria, o que é que eles achavam a respeito disso.
Aí começou uma conversa infinita, assim, sobre, não, porque na escola tal o passo é assim, o nome do passo é esse, mas o passo é esse, e aí alguns passos também, o nome da tesoura, o tesourão em um lado, não era o tesourão do outro lado, e aí vamos fazer, faz o teu, faz o... Aí rolou uma discussão em cima do nome dos passos, aí foi bem bacana, porque eu tive esse retorno também. Foi uma criação, na verdade, coletiva, né? Teve algumas coisas que realmente eu pedi, porque eu tinha em mente alguma coisa, algum grafismo que ia ter que entrar, mas a maioria foi muito sugestão deles e foi surgindo na hora da edição, essa junção do grafismo com o movimento. E assim, quando tu levou a ideia principal da videodança, né? Mas tô querendo fazer isso. Essa ideia, foi modificada de alguma forma pelo que teve de retorno ou não? Assim, vocês foram sempre acrescentando a essa ideia, coisas que sempre, assim, como é que eu posso dizer, corroboravam a ideia, né? Ou se teve alguma modificação na ideia? Não, eu acho que aumentou, foi colocando outras camadas em cima da ideia inicial, na verdade. Certo. E aí, como foram pensados os outros elementos do vídeo, como música, figurino? Beleza. Minha preocupação Enfim, também... cenário não tem, né? Porque tu usa chroma key. Exatamente, eu retirei. A primeira preocupação era o figurino, porque eu não queria colocar aquele figurino de frevo tradicional, porque por conta também eu estava fazendo curso de design, eu queria uma coisa que tivesse a ver com aquele contexto que eu tinha falado, de uma estética ligada à Revolução Russa, esse tipo de coisa, as cores, a tipografia, então tudo isso o figurino teria que casar com isso aí. Então eu busquei algo que tivesse a ver com esse lado operário e tal. A primeira coisa que me veio à cabeça foi camisa polo, vamos botar camisa polo em todo mundo. E aí as meninas colocaram uma sainha, né, porque aí teria mais a ver com o figurino de frevo, e os meninos uma calça normal, calça preta. Mas a ideia era o figurino ficar próximo de um figurino, uma roupa de trabalho, não necessariamente um figurino de uma dança e tal. Aí foi a primeira preocupação. Uma outra foi a questão do chroma key, porque inicialmente eu não imaginava que o pessoal ia ficar em preto e branco, os corpos, né, dos bailarinos. Na verdade, a ideia inicial era todo mundo com a cor natural mesmo. E quando eu fui fazer a edição, eu tive um problema, porque a iluminação no estúdio não estava adequada. E aí, quando eu retirava o fundo, se eu quisesse deixar eles do jeito da cor natural, eu ia retirar um pedaço do corpo. Aí, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí a solução que eu encontrei foi deixar todo mundo preto e branco, porque aí eu consegui fazer o chroma key, trabalhei as cores que estavam nas roupas no fundo. E aí foi a solução que eu encontrei, na verdade, na hora, e que eu acho que terminou ficando a estética melhor do que se eu tivesse feito como eu tinha pensado antes. Na verdade, o acidental terminou contribuindo para... Era isso que eu ia perguntar, se tu achava que o preto e branco contribuiu para essa ideia mesmo, da revolução, do trabalho. Exatamente. Na verdade, a história, a minha dificuldade terminou contribuindo para a estética ficar mais clara, eu acho. E os bailarinos, eles também opinaram em relação à roupa, ou tu já chegou com essa ideia? Não, aí na verdade eu cheguei com a ideia mesmo. Mas aí eles terminaram gostando, ficaram até brincando. Parece que Donald, não sei o quê. Aí eu disse, mas a ideia é ficar parecendo operário mesmo, camisa polo e tal. É aquele imaginário que a gente tem, né? Inclusive, dentro do referencial tinha essa história de buscar o imaginário, fotografias, imagens, um referencial de... imagético mesmo, né? Pictórico, para poder se chegar a uma estética de figurino, de cenário, enfim. E a música, como foi? A música também foi outro problema, porque primeiro que a música veio depois de tudo. Eu filmei tudo, editei tudo, sim, agora a música. Como é que eu vou fazer? Aí, na verdade, Frevo Mulher é uma música para mim que é bastante marcante, e eu tinha achado uma versão que era bem antiga, e que eu achava que casava bem com o vídeo, né? Só que minha preocupação era, como eu te falei, com a história de direitos autorais e tudo mais, e eu também não queria a voz cantada, eu queria só o instrumental mesmo, aquele um instrumental mais ralentado dessa música. Na verdade é uma versão mais ralentada, mais devagar e tal. E aí a solução que eu tive, como a ideia também estava tendo muito a ver com corte, com tesoura, com a ideia de que o vídeo ele tá sempre uma coisa puxando a outra, vem uma imagem, depois vem outra, por cima, por baixo. Aí eu disse, bom,
uma solução talvez seja também cortar essas partes que estão cantadas. E aí foi também uma história meio que acidental, mas que tem a ver também com a proposta do vídeo, que é essa história de corte abrupto, que eu acho que tem a ver com a estética também, que eu proponho no vídeo, e com a própria dança, com o próprio passo, com a história do martelo, do ferrolho, aquela coisa forte, abrupta, brusca, né? E aí eu acho que casou. Apesar de que quando o vídeo é exibido, sempre tem essa, eita, será que o vídeo tá falhando e tal, porque a música parou, aí depois, eita, a música voltou, aí fica aquele suspense, eita, será que é uma falha? Mas fez parte do contexto também. Mas foi uma dificuldade a música, porque ela veio depois de tudo e eu fiquei meio pisando em ovos mesmo para colocar uma música e não ter problema depois, enfim. E em nenhum momento tu tinha pensado na música? Não, a música veio totalmente depois, assim. E na filmagem vocês usavam alguma música? Ou... Não, a gente não usou música na filmagem. Foi tudo, bora, vamos pensar e tal, e foi tudo no silêncio. 7 e 8. 7 e 8. 7 e 8 já, bora. E assim, teve algum tipo de preparação corporal específica antes com os bailarinos? Sei lá, alguns encontros ou não? Cada um já veio com sua bagagem? Como eu te falei, alguns eram do grupo que eu participo, né, ainda hoje. E aí, assim, meio que todo mundo tem uma linguagem parecida, apesar de cada um ter tido uma formação em uma escola diferente, mas como estava todo mundo no mesmo grupo na época, a gente tinha uma certa unidade. Então, teve esse primeiro encontro, mas que não foi um encontro para a gente pensar movimento, foi um encontro só de discussão sobre o vídeo. E o segundo encontro já foi para experimentar na câmera. Então, o máximo que a gente fez foi aquecer, alongar, passei uma lista de passos e baseada no primeiro encontro, porque aí eu fui lembrando com eles alguns passos que tinham o nome de ferramentas do frevo, que eu também não lembrava, algumas novas referências, porque alguém tinha vindo de outra escola e o nome do passo era de outra forma, mas também era uma ferramenta, e a gente foi anotando. E aí, dentro dessa lista, a gente resolveu, vamos trabalhar esses passos agora, vamos tentar desconstruir, vamos tentar trabalhar eles como a gente trabalhou na escola de referência, como a gente trabalha na companhia agora. E aí foi essa mescla mesmo, mas não teve um estudo um coreográfico antes para poder, não, foi experimentando na hora, vendo na tela lá como é que estava acontecendo o movimento. Aí às vezes, eita, não ficou legal e tal, não deu para aparecer muito. Aí às vezes ele mesmo dizia, eita, não gostei, aí vamos fazer, eles mesmos propõem fazer de novo. Sempre com a referência na telinha que estava lá, né, que ajudou bastante. Mas aí foi por aí, a preparação foi, na verdade, no processo. E tinha alguém que não era do Arte Folia? Não, na época não. Na época, algumas pessoas hoje em dia não fazem mais parte, mas na época todos eram. Todos eram. E qual era a preparação corporal do Arte Folia? A gente, na verdade, sempre trabalhou com aula de popular mesmo, entre a gente. Teve uma época que a Arte Folia trabalhou com dança contemporânea, mas eu não peguei essa época, eu entrei depois, mas teve uma preparação com o Ivaldo Mendonça, até por conta do preto no branco. Na verdade, estava todo muito, muito ligado com o preto no branco, com a estética do preto no branco, porque a gente estava se apresentando na época e que mistura um pouco as duas linguagens, né? Que foi um trabalho junto com o Ivaldo, Marília e Célia Meira. E aí eu acho que isso contribuiu também para a linguagem que aparece no vídeo. Era isso que eu ia perguntar, se tu acha que teve alguma influência do que vocês estavam vivendo no grupo. Exatamente. E do que vocês puderam trazer para o vídeo, assim. Sim. Então, Marcela, a tua formação em design, ela influenciou na criação coreográfica? Então, eu acredito que bastante. Primeiro, por conta da história que eu te falei, eu imaginei grafismos antes mesmo de ir para a gravação. Então, eu imaginava que ia ter, sei lá, um martelo puxando o pessoal, então ia ter que ter uma movimentação que fosse inclinando para o lado. E fora assim, eu acho que no meu próprio dançar mesmo, quando eu penso dança, eu penso muito dança desenhada, eu não consigo pensar de outra forma. Os planos, eu estou desenhando no plano, meu pensamento é sempre por aí, então eu acho que o vídeo deve ter tido realmente muito disso. E eu acho que também, pela influência da companhia que eu estava analisando, né, a companhia francesa que eu falei, Muleiras, tinha muito dessa coisa, né, do braço levar ao grafismo, ou então do grafismo empurrar o corpo que dança, e o trabalho também foi analisar como o grafismo se comportava
diante do corpo dançado, né? Então, total, acho que tem ainda hoje no meu trabalho, não só no vídeo, mas também fora do vídeo, esse pensamento de desenho, de design, junto com a dança. Né? E essa ideia tua chegou a ser compartilhada com os bailarinos? Sim, sim, bastante. Principalmente por conta dos próprios grafismos que iam aparecer, né? Então, até para dizer como esse movimento, ou explicar melhor como esse movimento poderia, como um estímulo, na verdade, de criação, só, imagina um martelo puxando tua cabeça, ou então imagina que uma tesoura vai te cortar agora no meio, não sei, alguma coisa assim, como é que tu vai se esquivar e tal. Vai ter um metrô passando aqui atrás da gente agora, sei lá, como é que seria essa relação. Então, foi um pensamento prévio que ocorreu e teve também, como eu te falei antes, a história do que veio depois, de eu ver nas imagens gravadas. A própria proposta que eles deram na gravação, que surgiram coisas inusitadas, assim, que nem estavam, na verdade, não era um momento de dança propriamente, mas tem um momento do vídeo que, acho que é a Anne, que ria assim, olhando pra cima, e ela, na verdade, ela tá rindo de outra coisa, não tinha nada a ver com a gravação, e eu achei bacana, porque propus uma chuva de sombrinha, né, cair em cima dela, e, na verdade, nem ela sabia que ia pro videodança isso, terminou que ficou bacana. Aí no próprio processo surgiu muita coisa também que envolveu, né? E aí, voltando um pouquinho naquela questão de como se colocar o corpo em cena, te perguntado te falou que o monitor tinha ajudado nisso, mas como tinha sido, assim, se tinha tido alguma indicação de como o corpo devia estar, né, de qual estado corporal, enfim. E assim, sempre, acho que pensando se influencia o fato de você saber que vai ser uma videodança, como você propõe esse corpo. Né? Primeiro assim, acho que são dois olhares, né? Foi o olhar da câmera para o pessoal, que influencia bastante. Só o fato de estar sendo filmado já muda totalmente o estado corporal, o que vai fazer, a preocupação de como vai fazer. E o fato do monitor estar ali e saber que tem um plano que o corpo vai fugir, que o corpo vai sair do plano, né? Influenciou bastante, eu acho. O pessoal propõe outras coisas também, de entradas e saídas, de proximidade, de distanciamento, de como isso aparecer. Tudo isso olhando como está a partir do monitor, né? E também tinha o meu olhar, que estava pensando nos grafismos, que muitas vezes eu não estava participando junto com o pessoal, eu estava, eita, vamos fazer assim agora, porque estava pensando em fazer um grafismo assim, sabe, o que é que vocês acham? Eita, vamos fazer assim. Aí o pessoal propunha e ao mesmo tempo eu dava uma referência de como iria ser feito. Aí, como eu te falei antes, tinha algumas imagens que não foram captadas exatamente pela câmera, mas a gente pegou câmera digital para filmar de cima, né? Para pegar o pessoal deitado, muitas vezes. Nem todas as imagens nem todas as tomadas, foram acho que 77 tomadas. Muita coisa foi colocada assim de lado. E é engraçado porque a partir do Frevo Labora terminou que eu percebi que todo esse material, ele não é descartado. Você pode ter ali ele guardadinho. Em algum momento, ele vai poder ser reutilizado com outra roupagem, com outras coisas. A partir, lógico, da conversa com essas pessoas, né? Mas que nada disso é descartado, na verdade. Que essas tomadas, elas também fazem parte de um momento coreográfico, né? Que você pega essas tomadas, vai para a edição, assim, e agora? O que é que vai vir primeiro? O que é que vai vir depois? Como é que isso pode casar com isso? Eu posso recortar esse movimento, juntar com esse dessa pessoa? Que muita coisa funcionou assim. Nem tudo estava sendo feito, por exemplo, acho que tem algumas imagens que tem uma só pessoa dançando, e aí eu repliquei essa imagem dessa pessoa dançando. Então, foi filmado só aquela pessoa, mas aí tinha um final de outra pessoa que casava exatamente com aquele movimento, assim, tinha uma ligação, né, entre os dois movimentos, mas na hora um fez primeiro, o outro veio no outro dia fazer, nem tinham se falado, eita, poxa, aí vamos juntar no vídeo e a gente junta. Então teve muita coisa do processo de edição também, né, que o olhar da edição que estava dirigindo ali também. Aproveitando já esse gancho, eu queria saber assim, como foi que tu utilizaste esses elementos que são próprios do vídeo para construir um novo corpo, né? Porque certamente o corpo que a gente vê na videodança não é o corpo que estava lá dançando, né? Então, como foi que você utilizou isso assim, para construir isso? Na verdade, o vídeo dá inúmeras possibilidades, né? Fora do real, na verdade. Por exemplo, tem um momento que Jefinho ele faz um tesourão, né?
e que a gente fica repetindo lá a tesoura dele como se ele fosse uma tesoura, né? Na verdade, isso aí é uma propriedade total do vídeo, né? Essa coisa da repetição, do ir e vir ao contrário. Tem um momento que eu faço caindo nas molas, aí eu boto voltando, boto indo, boto voltando. Eu não fiz aquilo inúmeras vezes. Então, assim, é essa propriedade do vídeo que eu acho bacana, assim, também para experimentar coisas que estão fora da realidade, né? Ou do que seria possível somente na cena, né? E aí, eu acho que o corpo que está sendo construído nesse vídeo especificamente tem muito a ver com isso. E eu acho que uma parte que é interessante também é quando um dos meninos está fazendo a brincadeira, que na verdade o corpo, metade do corpo é desenho e a outra metade são as pernas dele, né? Então essa brincadeira do corpo totalmente, vamos dizer, construído, costurado com as ferramentas, né? Foi uma brincadeira que o vídeo possibilitou. E o design também, né? Porque estava ali o grafismo. E como foi assim, o processo de filmagem? Durou quanto tempo? Quantas vezes vocês estavam lá no estúdio? Pronto, foram 2 dias, porque era a disponibilidade que o departamento tinha. Na verdade, como não fazia parte do departamento de comunicação social, então a gente teve que pegar o que estava disponível. E aí foi uma tarde e no outro dia parece que foi o dia inteiro, se eu não me engano, foi o dia inteiro. Foram 2 dias. A gente teve o auxílio também do professor de cinema de lá, agora me fugiu o nome, mas ele ajudou bastante com a questão da iluminação, porque na verdade o estúdio não estava preparado para se utilizar o chroma key, como eu te falei, eu tive um problema inclusive na edição, mas o pessoal, metade, acho que foram, no total somos 6 ou 7, se não me engano, eu estou agora tentando lembrar a quantidade de bailarinos que estão no vídeo, mas metade veio num dia, metade veio no outro. E eu acho que eu e Jefferson, acredito que viemos nos 2 dias. Mas foi dividido, assim, até por conta da disponibilidade, né, de cada um. Porque nem todo mundo podia estar todo momento lá, enfim. Certo. E assim, pensando em relação à câmera em si, ao olhar da câmera, como foi construído esse pensamento, né? Se foi você sozinha, se teve a ajuda de alguém, quem filmou também, como foi esse processo, assim? Se a câmera também dançava, se não dançava, se era fixa, como foi essa relação com a câmera? No caso, acho que teve a ajuda do assistente de câmera, né? Mas eu sempre estava solicitando a ele e os meninos também sempre estavam propondo ou o close ou o distanciamento, né? Um plano mais aberto. E, no caso, a principal câmera do Frevo Labore, ela estava realmente como está essa aqui, estática. Estática, e aí, no caso, o que acontecia era ou o close ou o distanciamento. As filmagens que tiveram de cima, eu acredito que nem a grande parte não foi utilizada, por conta também da resolução, que foi utilizada na câmera digital. Aí sim, a gente tentou experimentar outras possibilidades, né? Quando a gente manipulava, via como é que ficava, filmando de cima, mas grande parte foi utilizada com essa câmera estática, mas que na verdade ela dava o zoom e distanciava. E também, eu acho que na verdade o grande lance foi realmente a história do monitor, porque aí todo mundo via até onde ia o plano, até onde se podia explorar, sair do plano, sei lá, colocar uma proximidade, uma mão bem na frente da câmera, assim, enquanto tem numa outra camada, num outro plano lá atrás, fazendo uma tesoura, fazendo um martelo, enfim. E essa, sei lá, até no caso o close da mão, do corpo, em relação ao corpo todo filmado. Então teve mais essa brincadeira da câmera com essa questão de proximidade e distanciamento da câmera e também dos bailarinos. Certo. E isso foi pensado na hora já? Ou assim, isso foi... Foi na hora. Isso foi pensado no processo, nessa experimentação com o monitor. Certo. E tinha alguma impossibilidade técnica que só possibilitava a câmera ficar fixa ou não? Vocês que optaram por deixar a câmera fixa? Não, na verdade a câmera foi. A impossibilidade técnica, agora parando para pensar, tinha porque o chroma key só ia até um certo ponto. Então a gente não ia poder ficar fazendo malabarismo muito com a câmera, porque senão ia sair do fundo verde, né? E aí eu não ia ter como tirar esse fundo para trabalhar depois. Mas eu acho que, não sei se também a estrutura do estúdio em si, a gente, não sei se de repente parando para pensar agora, que a gente ficou, então não vamos mexer muito não, deixa, tá o operador de câmera aí, vamos tentar só pedir a ele, faz assim, distancia e tal, e
ficou mais do bailarino, do intérprete, de brincar com essa relação com a câmera, de sair, de entrar, de se aproximar, se distanciar. Acho que foi mais por aí. Então quem dirigia era você, mas quem operava a câmera era... Era o assistente de câmera lá do estúdio. Porque, na verdade, a gente não podia manusear também, tinha essa restrição. Tanto é que quando eu fui separar o dia, tinha que ser um dia que o pessoal estivesse lá. O assistente de câmera e o pessoal que estava captando a imagem nas fitas, né, de DV. Quem era, tu lembra? Não. Eu só lembro de Raimundo, que foi a pessoa que estava fazendo... Estava ajudando com a câmera. Que operava a câmera. É. E aí, agora a gente passa para o processo de edição, né? Como foi o processo de edição? Qual foi o processo mesmo, assim? E como você pensou na edição para... Como foi usada a edição para corroborar os elementos que você já tinha pensado antes? Então, mas na verdade eu tinha pensado já algumas coisas e alguns grafismos eu já tinha iniciado a fazer. O martelo, que era uma ideia que eu tinha fixado, que tinha que andar. Mas assim, e na verdade dentro do estudo eu tive que dizer anteriormente também que grafismos iam entrar a partir dos passos que eu estava trabalhando. Mas isso foi depois da primeira conversa que eu tive com o pessoal. Então, saca-rolha, aí eu tive que desenhar a garrafinha, então uma animação com a garrafa, britadeira, martelo, o metrô em superfície, metrô subterrâneo, enfim. E aí esses desenhos vieram antes e as animações também. Eu deixei elas prontas. Na verdade, a animação completa em si não, porque ela teve que se relacionar com o corpo dançado, mas o desenho de alguma base, ela já estava pronta. E aí, quando foi para a gravação, outras coisas foram surgindo, tesourão, enfim. Mas me perdi agora na tua pergunta. Como foi o processo de edição, né? Como você usou a edição. E aí o processo de edição foi bem caseiro mesmo, porque foi eu em casa, um programa que eu tinha feito o curso, peguei todas essas imagens, né, que o pessoal de lá já tinha passado para o CD, para ser computador, e aí agora vamos olhar todo o apanhado de imagens. E aí olhando e revendo várias vezes o que é que casava com o que eu tinha pensado antes, o que é que tinha a ver com aquele grafismo que eu estava propondo, qual era o movimento que podia entrar com aquele grafismo. E aí foi vendo essas tomadas, depois que eu vi essas tomadas, eu selecionei algumas, separei algumas, e a partir dessas eu comecei a trabalhar. Também uma dificuldade foi porque eu não fiz um roteiro pré-estabelecido, né? Eu não fiz o storyboard de como ia entrar. A única coisa que eu sabia é que ia ter uma história deles serem retirados, como se estivessem sendo retirados do mundo real, que seria esse martelo que ia tirar eles, e ia colocar eles em um outro mundo com essas ferramentas, em um outro universo, em outra estética com essas ferramentas e essas cores do vermelho e amarelo e tal. E dessa estética da classe operária, enfim. Mas foi basicamente isso, o momento de edição. Foi selecionar as tomadas e ver onde era que se encaixavam essas animações e começar a colocar elas interagindo com o corpo dançado. Demorou quanto tempo? Eita, agora, mas demorou um bocado. E assim, foi a última parte do trabalho, porque era um trabalho que não era só um trabalho projetual, era um trabalho teórico, que eu estava analisando as videodanças da companhia francesa que eu tinha falado antes. E aí foi também um corre-corre, acho que a parte da edição foi em 2 semanas. Mas assim, que eu tinha que fazer naquele período, porque eu tinha que entregar para o pessoal da banca também, para o pessoal ver antes. Tinha um prazo que tinha que ser cumprido, né? Então, teve essa questão também. Mas aí foi basicamente isso, em casa, sozinha lá e vendo. E depois eu fiquei pensando que talvez também tivesse sido mais rico se essas pessoas que fizeram o processo criativo, que tiveram na filmagem, os bailarinos, tivessem comigo também no momento da edição para propor alguma coisa. Eu fiquei pensando que talvez fosse mais interessante ao mesmo tempo, mas será que eu ia terminar fugindo da minha história com design, enfim, porque o pessoal ia ver outras... Não sei, eu fiquei depois pensando, refletindo sobre isso. Mas, enfim, foi o que foi possível fazer, né, para a questão da graduação. Eu acho que foi um resultado bacana.
E assim, eu fiquei curiosa agora para saber como é esse processo de criação do grafismo. Tu desenha primeiro, depois passa para o computador, como é que funciona? Na verdade, meus desenhos de meus grafismos, eu geralmente me baseio em fotografias e eu vou direto para o computador para desenhar em cima dessas fotografias. E nesse caso do Frevo Labora, foi até bom ter perguntado isso, eu peguei várias referências pictóricas de quadros de artistas pernambucanos que tinham já pintado ou desenhado o frevo de alguma forma. Manuel Bandeira, mas não o escritor, mas ele é um desenhista que tem e foi bastante, eu me baseei bastante nele porque ele tem uns rabiscos e ele desenhava muito em nanquim. E aí eu fiquei muito com ele como referência, assim. Mas Lula Cardoso Aires, outros referenciais de pintura que eu também utilizei para poder estar pensando como era que esse desenho, essa animação ia estar configurada ali junto com o vídeo. Mas o principal foi essa pintura em nanquim, de uma bandeira que eu vi que me guiou mais. Até por conta da estética do preto e branco e tal. Uhum. E aí, assim, acho que pra gente terminar o Frevo Labore, né, eu fiquei pensando de quais foram acho que os conceitos, assim, de edição que você usou para dar mais força para essa ideia, né? Porque assistindo o vídeo eu percebo muito, assim, repetição, tem essa questão das cores. Então, assim, como foi que você pensou esses elementos, né? Até o corte mesmo, que, assim, a meu ver, tem essa cara de ser um corte proposital, né? De ser um corte seco por isso. Então, assim, queria que você dissesse o por isso, né? Eu acho que também o processo contribuiu para essa história do corte, né? Porque como eu peguei várias tomadas, eu não fiz roteiro, então foi uma coisa que casou com o que estava sendo proposto, mas ao mesmo tempo facilitou na hora da edição, né? Porque ia ser muito complicado se eu tivesse um longo plano sequência. Primeiro porque a gente não tinha coreografado nada antes, assim, foi uma coisa processual, foi na hora, foi o pessoal experimentando, então não tinha uma sequência longa, né, para eu pegar e deixar rolar no vídeo, né? São poucos os momentos que isso aconteceu nas tomadas. Então, realmente foi uma coisa que eu não sei se por conta de eu estar pensando já nessa coisa abrupta e tal, eu terminei fazendo assim, ou se, na verdade, o fato de ter feito várias tomadas contribuiu para que eu fizesse a coisa, uma cena, depois outra cena, cortar outra cena, e geralmente é a ferramenta que puxa a outra cena, ou então o corpo dançado puxa a outra cena, e sempre aquela coisa meio mecanicista, meio de fábrica, meio de... Eu acho que a repetição tem a ver com essa história também do pensamento de uma fábrica, de uma coisa que está sendo construída, do operário, enfim. E... eu acho que basicamente são essas duas coisas assim, da edição que ficaram bastante fortes. O processo que foi feito em tomadas e aí contribuiu para essa história do corte, porque a gente não tinha um plano de sequência longo. E a questão da repetição por conta desse pensamento de fábrica, de construção, de algo que é mecânico, que se repete. E o frevo também tem muito disso, né? Assim, a gente está vivenciando muito isso também na companhia, essa história de repetir, de exaustão também, de estar lá 4 tempos, 8 tempos lá no mesmo passo, a mesma coisa, enfim. Eu acho que teve a ver também essa coisa da edição repetida. E no final, assim, quando tu olha Frevo Labore, tipo, qual é a sensação, assim? Trabalho cumprido, ou mudaria alguma coisa? Como é que ficou a tua relação com o resultado final? Rapaz, mudaria alguma coisa? Acho que não. Acho que eu acho que porque ali tá construída uma história, mesmo que tenha sido uma história de aperreio para terminar logo, uma história de dificuldade com a música, porque a música tá cortada lá. Assim, eu poderia ter pensado, então a música poderia ser uma música contínua para ninguém estar perguntando, mas tá dentro do contexto de como foi construído o vídeo. Eu acho que isso é interessante. Assim, o vídeo foi construído dentro do contexto entre amigos, que estavam numa mesma companhia, que estavam pensando coisas parecidas. Então, mudar alguma coisa realmente eu não mudaria, não. Acho que é um retrato de um momento da minha vida e da vida dos meus amigos que é interessante estar daquele jeito mesmo e eu acho que trabalho cumprido mesmo. Então, Marcela, a gente vai começar a falar agora um pouquinho de Zero Hora, né, do processo de Zero Hora, para a gente entender melhor essa produção. Certo.
Então, basicamente, a gente vai passar pelo mesmo roteiro, assim, de perguntas. Certo? Então, como foi a ideia central de Zero Hora? Como foi que surgiu a ideia? Se já tinha alguma coisa anteriormente que deu um pontapé? Ou se, vamos fazer uma videodança e vai ser essa aí, vamos pensar na ideia agora. Então, eu estava fazendo um curso esse ano com o pessoal da Compasso. Eles estavam promovendo um curso de aperfeiçoamento profissional em dança. E a gente estava fazendo parte de uma disciplina ministrada por Patrícia Costa, né, que era História da Dança. E aí foi proposto para o grupo que cada dupla ou trio falasse sobre a história da dança a partir de algum viés, que gostasse mais ou que tivesse mais interesse, enfim. E aí, junto com o Anderson, que faz parte da Compassos, Anderson Monteiro, a gente, então vamos fazer sobre videodança. Ele já sabia também que eu tinha um trabalho, e eu disse, não, vou trazer um pouco da referência do que eu tinha já da monografia, da minha experiência, e a gente estuda junto, também junto com o material do Dança em Foco, tudo mais, e outras referências que ele tinha, para fazer uma explicação. Aí, depois ele disse, sim, mas por que a gente não faz um? Para poder... Aí eu disse, mesmo, por que a gente não faz um? Aí a gente começou a discutir qual seria o tema, a princípio, né? Que, inclusive, eu acho que teve um pouco da influência do meu trabalho de monografia, porque como fazia parte de um curso de design, eu tenho que propor uma metodologia de como construir uma videodança. Aí, assim, essas etapas, elas não seguem uma linearidade, elas podem ir, podem voltar, dependendo das dificuldades também que tem em fazer o vídeo. Mas aí, a princípio, dentro dessa metodologia, a primeira etapa seria realmente escolher o tema. E aí, a primeira coisa que a gente pensou realmente foi, vamos pensar no tema. E aí a gente estava discutindo muito. A primeira questão foi família, que surgiu, mas aí a gente partiu para uma discussão sobre a necessidade de categorizar, das pessoas darem nome às coisas para poder se legitimar ou fazer parte de grupos, enfim, a gente ficou muito pensando nessa questão de nomear, de categorizar, de botar conceito, colocar conceitos em gavetas. E eu acho que também partiu muito do que estava dentro da seara da discussão lá de dança contemporânea, enfim, dos grupos de se rotularem ou não. Aí a gente ficou muito pensando nessa questão do rótulo, e o rótulo muito associado ao nome. E para que o rótulo, e para que o nome, para que dizer? Às vezes a gente ficou discutindo, né? Existem coisas que não são dizíveis e a gente entende e é isso, né? Aí a gente começou a pensar nessa relação. Isso estava sendo discutido no curso? No curso. Já estava dentro da problemática do curso, mas aí a gente terminou indo por esse caminho justamente por conta das discussões, né? E aí se propôs a fazer uma videodança para explicar como também se dava o processo e tal, como os planos que se poderia utilizar, enfim. A ideia da gente era levar uma câmera no dia da explicação, uma câmera digital para o pessoal experimentar, enfim. E aí foi basicamente isso, a gente mostrou mais ou menos como a gente fez na hora, explicou um pouquinho o referencial que a gente tinha de história da videodança, enfim. E depois partiu para exibir o vídeo. Aí foi basicamente isso aí, assim, a princípio, de onde surgiu a ideia de fazer esse... E o fato de saber que o resultado seria uma videodança influenciou na forma de criar? Como... Sim, bastante. Principalmente porque Anderson já tinha lido bastante a respeito, se interessava muito pelo assunto, e ele estava com essa ideia da câmera que dança muito, assim. Então, e eu estava de uma ideia um pouco mais ligada ao frevo labora, né? Da gente experimentar a câmera com close, com não sei o quê. E ele, então, teve bastante influência, isso aí, esse pensamento anterior. Tá, e como foi o processo de criação, assim? Como foi que vocês chegaram à coreografia ou à concepção? Se a concepção chegou antes, assim, não, mas vamos por esse caminho e o vídeo a gente já imagina assim. Ou não, foram fazendo e o vídeo foi vindo. O vídeo foi vindo mais uma vez. Não teve roteiro de novo, né? Porque no Frevo Lavoro também não teve roteiro. A gente pegou uma câmera digital, porque na verdade a gente não tinha muito tempo, nem tinha muitos recursos, diferente do outro que eu tive à disposição, um estúdio e tudo mais. Agora vamos se virar. Daí a gente pegou uma câmera digital e lá na Compassos mesmo,
entre eu e ele, a gente começou a experimentar possibilidades do que teria a ver com essas ideias que a gente estava conversando, dialogando, enfim. E aí, mais uma vez, várias tomadas. E na verdade, eu disse, pronto, leva aí, que aí tu vê lá. Foi bem assim, vê lá o que tu faz. Eu disse, beleza, eu vou ver o que eu trabalho. Aí perguntei, tu topa trabalhar com grafismo e tal, porque eu já curti a história. Ele, não, vamos, não sei o quê. Aí, massa, eu levei pra casa as filmagens e comecei a mexer. E aí, com as ideias que a gente tinha conversado antes, borbulhando, né? Foi mais ou menos por aí, assim. A questão da coreografia em si foi muito na experimentação mesmo, do que aquela ideia que a gente estava conversando propunha. Mas nada de roteiro fixo estabelecido antes, não. Tudo no processo. E aí, a próxima pergunta é de como foi pensado o cenário, o figurino. Que na verdade quase não aparece, mas assim, como foi pensado então o que aparece? Né? Acho que tem umas imagens, sei lá, de nuvens passando. Exato. Né? Como foi pensado assim, esse fundo, né? Esse lugar onde vocês se colocaram. A gente também estava pensando muita questão do dentro e do fora. Como a gente estava dentro da sala, né? Então a gente começou também a fazer essa relação do externo, do ambiente externo e tal. E aí tiveram algumas filmagens que foram aleatórias mesmo. O Anderson teve vontade, diante desse pensamento de vamos filmar o céu daqui, vamos filmar o céu, vamos filmar não sei o que, vamos filmar não sei o que. E a gente saiu filmando o que dava na telha mesmo na hora. E quando foi para edição, na verdade o figurino e o espaço meio que desapareceram. Mas a ideia também disso foi porque, como a gente não estava com um cenário preparado para isso, eu acho que a questão do grafismo entra muito nisso aí. Ela colabora, de certa forma, com a precariedade, né? Porque quando a gente não tem um figurino e tal, a gente tem como eliminar determinadas coisas que talvez poluiriam demais a imagem e trazer só a referência do movimento mesmo, né? Enquanto imagem. Aí eu acho que isso, na verdade, tem a ver muito com o trabalho que eu estou fazendo, por conta até dos recursos, que muitas vezes não tem, a gente se vira como pode e termina levando para o grafismo, que ajuda e que tem uma outra estética e ao mesmo tempo propõe uma nova linguagem, né? Assim, uma nova interface, na verdade, do design, não só a câmera e o vídeo, mas também o design, como se fosse uma tríplice, na verdade, né? Colaborando aí. Então, assim, a escolha por, sei lá, tirar o figurino ou tirar o cenário foi mais pelo sentido da precariedade ou você, tipo, quando você fez essa escolha, você pensou também naquilo que o vídeo trazia, dessa questão de não rotular, de não... A princípio foi mais por conta da precariedade mesmo. Aí, na verdade, eu comecei a testar vários filtros na edição de como na verdade, que filtro utilizar para remeter a essa história que a gente estava utilizando, né? Que também é outra tarefa, e ficar lá testando, eita, isso não tem nada a ver, esse grafismo não. Aí quando cheguei num ponto que estava o corpo desenhado e tal, mas aquela coisa meio que quase não aparece e que quer aparecer, aí eu achei que tinha a ver com o que a gente tinha conversado. E aí foi que se chegou nessa história de vamos deixar o figurino e tal do lado. Na verdade, o cenário aparece, mas ele aparece desenhado e aí toma uma outra forma totalmente diferente do que é na realidade. Uhum. E isso foi discutido assim entre tu e ele ou foi uma coisa mais isso sua foi uma coisa mais minha mesmo. E como foi a reação dele? Quando eu cheguei pra ele com o vídeo, ele adorou e disse, não, vamos fazer mais coisa, que a gente faz junto, conversa junto, tu leva pra casa e chega pra mim. E chega pra mim com a novidade, que eu adorei, não sei o que. Aí pronto, aí foi massa, porque eu tava também com esse receio, né? A gente tava construindo junto, ele disse, não, botou as coisas na minha mão, leva pra casa, menina, experimenta aí, não sei o quê. Porque na verdade a gente não tinha um objetivo assim de, não, era uma coisa mais pra mostrar como tinha sido o processo de construir a videodança, pra explicar o que era videodança, assim. No curso, né? Não era uma coisa, vamos fazer uma videodança, não é? Era uma coisa mais, vamos experimentar. E aí terminou que ele curtiu que só, porra, bora botar nos cantos agora esse negócio. Aí pronto, mas a reação dele foi super positiva, ainda bem. E tu tava com a pergunta, acabei esquecendo agora. Como foi? Mas enfim, vou passar para outra, depois eu lembro, acho. E como foi a escolha? Lembrei. Como foi que chegou o texto na videodança? Então,
Essa foi outra questão, né? Porque assim, a gente conversou muito sobre essa história da necessidade de dizer, de rotular, de categorizar. E eu comecei a pesquisar textos que falassem de alguma forma disso, dessa necessidade de dizer, de ter que falar. E aí eu cheguei num texto de Cecília Meirelles, que é Cânticos, na verdade é uma parte, né, desses cânticos, que ela fala muito de não digas nada, não diga que o dia... Eu não sei te dizer agora de memória, mas é sempre enfatizando essa história de não pensar, não dizer, não precisa disso, né? E aí é interessante que é como contraponto, porque na verdade o videodança aparece com as palavras lá e a palavra está dizendo que não deve ter palavra, não tem que dizer nada e a palavra está lá dizendo alguma coisa. É meio essa relação, essa brincadeira do antagonismo, né? Dessas duas coisas. E a música, como foi que chegou? A música também veio depois. A música veio depois. Mas dessa vez eu tive mais tempo também para pesquisar. Daí eu peguei um acervo que eu tinha de um grupo chamado Barro Fundo Tango Clube, que é um pessoal que trabalha tango com eletrônico. E que na verdade essa música nem parecia muito um tango. E aí eu retirei o áudio, consegui retirar, estava com mais tempo, já tinha lido mais a respeito, retirei a voz e deixei só o instrumental, mais ralentado. E aí eu tive como botar a música todinha lá, diferente do Frevo Labore, que eu ainda estava tateando essa área um pouquinho, né? Aí eu já tinha mais tempo para sentar e pensar a música, né? A trilha sonora. E teve esse processo de edição da música. Exato, então. Exatamente. E aí terminou que eu achei que casou bastante com as mudanças de imagem, sem querer mesmo. Terminou, eita, ficou massa agora, ficou massa. Depois que eu coloquei, né? Não foi nada assim, vamos pensar tal música, porque tem aquele movimento. Não. Pesquisei música, pesquisei e experimentando. Aí aqui casou, ficou. E foi um processo teu também? Assim. Também, E como foi a preparação corporal para a realização da videodança, assim? Ou se não teve especificamente a videodança, eu quero que vocês estavam... Então, dentro do curso, exatamente, dentro do curso, a gente estava tendo diversas aulas, diversas linguagens, né? A gente teve aula de capoeira junto com o Moderno, com Fábio Cabide, teve com o Júnior de dança contemporânea, da etc. Teve de cavalo marinho com Paulo Henrique. Teve algumas aulas com Patrícia também, mas eram mais aulas teóricas propriamente, mas a gente estava dentro da linguagem ali que estava permeando, que ela trabalha. E eu acho que isso colaborou bastante, né? Porque na verdade aí já não aparece muito o meu trabalho da história de dança popular e tal, é mais experimentando, justamente a ver com o que eu estava vivenciando ali, né? Dentro do curso de aperfeiçoamento. E aí, na verdade, foi tudo não teve muita preparação. A gente saiu de uma aula, que eu acredito que no dia a gente estava fazendo uma aula de Moderno, acabou a aula e a gente ficou um pouquinho mais de tempo lá gravando. Foi basicamente isso. E aí experimentando. O Anderson vinha com a bagagem que é diferente da minha, né, que está dentro da Compasso, que é mais ligado à dança contemporânea, no caso, a história de vida dele, a Compasso está dentro seria dança contemporânea, e já eu estou mesclada aí com a dança popular, mas aí como a gente estava dentro dessa vivência, foi mais pro lado do experimentar contemporâneo, digamos assim, mas já meio com receio de falar disso por conta dessa história, justamente que eu estou falando, né, de necessidade de categorizar. Era a grande discussão da gente. E vocês tiveram aula também de consciência do movimento, consciência corporal dentro? Sim, teve também, com Daniela da Poja, esqueci o nome sobrenome dela. Isso, Daniela Santos, a gente teve também. Porque assim, quando eu assisti o vídeo, eu tive a impressão de que talvez esse tipo de conscientização tivesse influenciado. Com certeza. Na verdade, eu acho que teve uma apanhada aí, né, que influenciou a gente no que a gente estava fazendo e tudo mais. Mas assim, como vocês escolheram trabalhar com uma coisa que fosse mais, talvez um pouco mais quieta, do que uma coisa que fosse talvez mais explosiva, né? Ou isso veio assim, sei lá, natural, gente? Eu acho que veio do pensamento do que a gente estava conversando. Porque a gente estava, na verdade, era de uma certa maneira um pouco melancólica essa conversa, assim, poxa,
Às vezes a gente começou de uma ideia de trabalhar sobre família, sobre a necessidade de dizer coisas, e depois a gente terminou partindo do dizer de uma forma mais geral, assim, de categorizar, de falar, de conceituar, às vezes, para que conceituar, se na verdade o mais importante é o processo, é que você está vivenciando. Era basicamente isso que a gente tá, e aí a gente ficou muito nessa história de curtir o que estava fazendo e tal, então acho que isso colaborou com uma movimentação mais lenta, mais suave e tudo mais. Era isso que eu ia perguntar, se essa melancolia ela foi colocada em como o corpo estava em cena, né? Se era esse o sentimento que vocês talvez traziam para a cena, de como colocar o corpo. Eu acredito que sim, acho que o que estava permeando entre eu e ele era realmente um sentimento assim de realmente, ao mesmo tempo de reivindicar, que não se precisa dizer coisas, mas de internalizar até, de certa forma, essas coisas que não precisam serem ditas e tentar expressar isso no movimento, né? Já que eu não digo, eu digo de outro jeito, né? Então me entenda agora, mais ou menos assim, mais ou menos por aí. Era uma tentativa de trazer na coreografia, então essas coisas não ditas. Exatamente. Você falou melhor do que eu agora. E assim, como foram utilizados os recursos do vídeo para estar, ou do vídeo, da edição do vídeo em geral, né? Para estar reforçando, assim, essa ideia de vocês, né? Para estar reforçando essa construção de corpo, essa ideia que já tinha do dizer, não dizer, talvez até, sei lá, dessa borra, né? Que tem. É bem borrado. Como foi que vocês utilizaram os recursos, assim, que são próprios da linguagem do vídeo? Porque se fosse um espetáculo, deveria ser bem diferente do que a gente encontra no vídeo. Então, acho que na hora da edição, como eu falei antes, foram várias tomas, mais uma vez, mas várias tomadas. E o vídeo ajudou, porque na verdade, um filme, teve essa história que eu esqueci de dizer, um filmava o outro, né? Então, tu vai experimenta aí primeiro a partir do que a gente conversou e tal. Aí eu filmava ele me filmava, eu filmava ele me filmava, ficava nesse diálogo. E aí, para casar, né, a ligação entre o movimento dele e o meu, sem o vídeo, impossível, né? Sem o momento da edição, impossível. E aí tiveram vários momentos que casavam realmente, que tinham ligação e que a gente não tinha pensado anteriormente. Acho que o recurso tem uma parte que parece meio-noite e tal, que foi também o vídeo, não é uma imagem filmada, é realmente um recurso do próprio programa, porque tem a história com o texto também, o dia, a noite, aquela coisa dos antagonismos. E eu acho que, na verdade, o vídeo, o recurso da edição, foi o grande amarrador da história, assim. A gente tinha várias tomadas, a gente sabia o que a gente queria dizer, mas eu acho que ele ficou coeso quando a gente se apropriou do que o vídeo podia oferecer. E como foi o processo de filmagem? Assim? Durou só esse tempinho depois da aula? Durou mais tempo? Foi, na verdade, foi um tempinho depois da aula mesmo. A gente ficou, acho que 1h30 lá na Compassos, experimentando várias formas de filmar. Deita que eu filmo aqui em cima. Ou então a gente bota a câmera filmando, deixa lá a câmera filmando e vai para o espelho. A gente tentou também brincar com o espelho, o que o espelho refletia e o que estava na frente da câmera, né? A gente tentou brincar com isso aí. Filmar o que estava externo, o que estava dentro, né? O que estava fora, o que estava dentro. Principalmente o céu, o ambiente, o entorno que estava ali onde a gente estava. Mas, na verdade, foram filmagens aleatórias diante do que a gente estava pensando. Nada pré-estabelecido. Certo. E era isso que eu ia perguntar. Vocês deixaram, por algum momento, assim, a câmera filmar vocês dois sozinhos? Sim. Dá essa impressão no vídeo. Tem uma parte, né, do vídeo que, na verdade, a gente deixou a câmera no chão e aí ficou brincando com essa história de um estar na frente da câmera e um estar aparecendo na câmera por conta do espelho. Sem o espelho, não tinha como que estava por trás aqui, né? E aí, eu acho que foi o único momento que a gente brincou mais com os dois estarem aparecendo. Porque a grande parte era... Até por conta da história
de explicar como é que se dá um processo, como pode acontecer um processo de videodança dentro da disciplina de história da dança, a gente ficou preocupado também em mostrar possibilidades. Em como a câmera que dança, a câmera que sei o quê. Aí ficou muito de eu experimentar e ele experimentar para a gente explicar depois. Acho que isso também colaborou na maneira como foi filmado. Então, assim, essa concepção de câmera, de ter, de repente, vários ângulos, várias formas da câmera se comportar dentro do vídeo, fazia parte desse processo de experimentação, mas visando essa coisa mais didática. Exato, exatamente. Não necessariamente tinha alguma ligação com o tema. Exatamente, tinha a questão da explicação, né, na verdade, no curso. Se elevar o vídeo. Exatamente. Né? E assim, e toda a concepção de câmera foi feita também na hora. Né? E a edição, assim, tu demorou quanto tempo? E como foi? Acho que talvez tu já falou um pouquinho da escolha do desenho, né? Mas assim, eu queria que tu falasse um pouquinho da escolha também das cores, né? Tem uma parte que tá muito clara, outra parte que tá muito escuro. E também daquelas, não sei como chamar não, aquelas bolinhas que vêm passando, assim. Como foi o processo de escolha, assim, desses grafismos? Pronto, então, na verdade, a gente estava discutindo muito também. Eu lembro de uma conversa que a gente teve com o Paty e com a Patrícia, que a gente estava falando de escalas de cinza, do preto até o branco, e de como, assim, os conceitos às vezes permeiam essas escalas, né? E às vezes muita gente quer colocar tudo só naquela gavetinha ali, muita gente quer colocar só naquela gavetinha ali. E existe uma infinidade de cinzas ali no meio daquela escala que estão ali e que não tá nem no preto nem no branco. E aí você vai fazer o quê com isso? Aí eu acho que teve influência dessa conversa. Acho que também teve a ver com o texto, que eu terminei achando depois que tinha a ver com a conversa que a gente tinha tido, que ela fala muito de dia e de noite. E aí era meio que uma relação de antagonismo. O vídeo, na verdade, a ideia está repleta mesmo disso. Das palavras que estão ali presentes, contestando o sentido das palavras estarem presentes. O dia versus a noite, o homem versus a mulher, o dizer ou não dizer, uma série de contrapontos. E o próprio título que eu até estava conversando contigo, é a história da escolha, né? Que eu conversei com antes, vamos botar numérico, porque a gente está contestando tanta palavra e tanto falando do entre, nem é dia nem é noite, é 0 hora e pronto. Nem é um dia nem é o outro. Exatamente. Aí foi mais ou menos por aí. E a escolha das cores teve muito a ver com essa conversa também, que a gente estava tendo lá com o Padre, de categorizar e das escalas, dos conceitos, escala de cores e dos entres, né, que tem em cada conceito. E como foi que veio a ideia das bolinhas passando? Então, na verdade, era um recurso que tinha dentro do programa que remetia, de certa forma, à noite. E aí, como eu não tinha filmado, eu até tentei utilizar como um recurso uma imagem estática de uma fotografia ou alguma coisa assim, como plano de fundo. Mas aí, como eu não tinha gravado em chroma key, nem nada disso, né? Não ia ter como retirar o fundo. Eu disse, cara, vou fazer o quê? Mas eu consegui tirar e colocando, na verdade, esse efeito, que são as bolinhas, mas na verdade é como se fosse dando uma ideia de infinito, de estrela, de céu, de noite. De tempo também, porque a nuvem, eu acho, no dia, quando vai passando, dá essa ideia, né, de temporalidade. Quando você vê as nuvenzinhas passando. Mas massa escutar isso, né? Porque, na verdade, a gente pensou tudo isso, essa questão de categorizar, não sei o quê, mas, na verdade, eu acredito que o Videodança é muito isso, né? Um canal aberto aí de possibilidades, e cada vez que a gente escuta uma pessoa falando que achou, que pensa, não sei o que, a gente entendeu. Aí quando eu vi a noite ser daquela maneira, porque aí já não tinha mais a nuvenzinha, mas tinha aquela coisa que continuava trazendo a mesma ideia da nuvem, né? Continuava trazendo essa infinitude, assim, de que sempre vai passando e que nunca acaba, né? É um ciclo que fica sempre se refazendo, sei lá, repetindo. Enfim. E aí, pra gente acabar, tu quer perguntar alguma coisa, Tânia? Rapaz, eu pensei em alguma coisa que eu esqueci, mas acho que tá tranquilo.
Pra gente acabar, assim, eu queria só que tu falasse um pouquinho mesmo de como, desse mesmo sentimento, assim, da relação com a obra. Que depois dela pronta, como foi essa relação, assim, tanto pra você e talvez até do que Anderson tenha dito pra você, né, e como foi isso. Então, do comentário dele realmente foi o mais positivo possível. Ele achou que tinha casado com tudo que a gente tinha conversado. A questão de Cecília Meirelles ter entrado foi uma surpresa para ele. E ele também, puxa, tudo a ver com a gente conversou e tal. E eu acho que ficou, é aquela história que eu te falei, eu acho que não consigo me arrepender não, das coisas não, porque fez parte também do momento de estar ali tentando explicar como se constrói uma videodança. Tem a ver com o momento da gente de estar discutindo essa necessidade de dizer a videodança é isso, dança contemporânea é isso, e para que dizer isso? Não é melhor, vamos fazer em vez de ficar dizendo, né? Eu acho que tudo isso tá ali dentro, tá? A gente construiu dentro de um contexto e que eu acho também, mais uma vez, um trabalho que está pronto, que eu não mexeria em nada. Acho que a música terminou casando que só. Acho que eu fiquei mais contente com a música dessa do que com a outra. Eu acho que é porque eu consegui editar finalmente direitinho. Mas pronto, eu acho que tá. Assim, o sentimento é de continuar fazendo mais. Assim, apesar de um para outro, foi um tempo bem espaçado. Mas é porque eu também fico muito preocupada de como vai ficar, assim, aquela coisa bem... E tem a ver também com uma preocupação de estar com... Porque eu sempre gosto mesmo de utilizar o design como recurso. Eu acho que é um nicho, na verdade, que o design também pode estar trabalhando, assim, com outras companhias que trabalham com videodança. Essa história de como o grafismo vai se inserir, seja nos créditos do vídeo, seja no desenho que vai estar inserido ou não, sabe? Uma escolha de figurino, uma série de coisas, de possibilidades que está também aí nesse meio. Aí o sentimento é tranquilidade, que é por aí mesmo, assim, é de continuar experimentando e buscando novas formas. A intenção é continuar. Exatamente. Tá bom, então, obrigada, Marcela. Obrigada também, eu que agradeço. Para mim, uma oportunidade excelente de escutar o retorno também.